retrasado. Vocês não lembram? Não é. Maiara, você está tão assim, que tudo isso é frio, você está... Quando a gente começa, eu não sei vocês, mas eu acho que vocês passam por um processo semelhante, né? A gente, quando vai lendo sobre a doutrina, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Os espíritos estão batendo sempre nesta tecla do perdão, né? Aí chega uma hora que você fala, tá bom, vai, então eu vou tentar ser assim, né? Algo semelhante com o que aconteceu com Santo Agostinho, né? Que Santo Agostinho, que na verdade ainda não era santo, né? Eu já contei a história dele para vocês? Acho que uma vez, né? Vou só retomar algumas coisas. Ele, Agostinho, Aurelius Agostinho, era filho de um romano, né? Um romano clássico, um romano que sou cidadão romano e tenho prerrogativas de atitudes, atos que ninguém pode questionar, assim como a mãe dele também, a mãe a avó, né? Romana, no sentido, quando eu falo romana é no sentido de cidadão romano, né? Algo como ser hoje um americano, né? Muito parecido, né? Que um americano é um negócio interessante, ele vai em qualquer lugar do mundo, ele está levando o país inteiro, porque se ele tiver um problema lá, o país vai resgatá-lo, vai mandar a Força Delta, vai fazer o diabo, porque ele é um cidadão americano. Interessantíssimo isso, né? O pronome eu, pronome eu em inglês é maiúsculo em qualquer lugar da frase, né? Eu sou importante. Então, o pai do Agostinho era romano, né? A mãe também, e ele era da pá virada. Ele era da pá virada. Com 15, 16 anos já era amaziado e tinha um filho. O negócio dele era jogar, né? Jogatina, tinha uns joguinhos lá. A mãe dele, por outro lado, segurava a onda, né? Sempre tinha 3 filhos e tinha nele o motivo das suas preces constantes, né? E ele era bom em retórica, em literatura, né? Então ele foi estudar, mas ele acabou optando pela corrente filosófica maniqueísta, né? Maniqueísta de Mane, ou Emmanuel, né? Que é uma filosofia, que é um caldo entre muitos conhecimentos antigos, surgiu ali na região do Iraque, atual Iraque, né? E permitia muitas coisas, e era o maniqueísmo, é isso mesmo, é certo ou errado, sim ou não, né? E admitia algumas práticas que se combinavam com a época, né? E a mãe do Agostinho não, a mãe do Agostinho, alguém lembra o nome dela? Mônica, né? Santa Mônica, né? A Mônica, ela orava por ele o tempo todo. E Agostinho foi na cidade de Milão, né? E lá na cidade tinha uma catedral, antiga catedral, que apareceu Ambrósio, que era um padre, bispo, né? Já era bispo, que dava umas palestras, né? E Agostinho já estava lá e foi ouvir a palestra de Ambrósio, né? Foi ouvir não, ele não queria ouvir, né? Mas uma voz falou para ele, isso segundo Divaldo, não existe nenhum relato em livros, uma voz falou para ele, vá porque hoje é teu dia. E ele foi assistir às palestras de Ambrósio, né? E Ambrósio, e o que eles faziam? Mais ou menos como a gente, eles pegavam o evangelho, só que o evangelho eram pergaminhos, né? De Mateus principalmente, abriam e liam um trechinho. E saíram 3 trechinhos seguidos, né? Sobre o mesmo tema. O tema era, se queres a salvação, larga tudo que você tem e segue-me, né? E o Agostinho falou, mas como Jesus? Ele é muito mandão.
né? Como segue-me, largue tudo, né? E ainda contou aquela passagem do jovem, né? Que ele contou 3, eu lembro dessa, que o jovem chegou e falou: olha, eu conservo os sábados, respeito meus pais, respeito as leis e tudo mais, então eu vou para o reino dos céus. Aí o que Jesus fala para ele? Não, o que você quer é a perfeição. Então venda tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Aí Agostinho ficou mais irritado ainda. Como largar tudo e ainda tem que seguir? E por fim aquela do jovem, né, que se apresenta para Jesus e ele falou assim: você me segue. E o jovem falou: não, mas eu tenho que enterrar meu pai. E aí veio aquela frase do Evangelho: deixe os mortos enterrarem os mortos, né? E o jovem falou: não, amanhã tem uma corrida de biga e eu já encomendei uns cavalos que vão fazer um verdadeiro processo de humilhação nos cavalos romanos. E o Jesus falou para ele: não, siga-me agora. E ele não aceitou, porque ele queria humilhar os romanos. E no dia seguinte ele está lá na biga, correndo, na primeira curva, tomba a biga e ele desencarna, né? Existe uma outra passagem que Jesus, nesse momento, está do lado dele e fala: você não quis, mas eu não esqueci de você. E o recebeu também como espírito, né? A outra questão daquele jovem que tinha que enterrar o pai, né? O que Jesus sabia é que na época não era questão de enterrar o pai, é que existia dentro da lei romana que você, para ter direito à herança, você tinha que reconhecer os pais. Você não poderia ser um filho renegado. Então você tinha que enterrar, mas na verdade você tinha que se mostrar para a sociedade que você estava ali cuidando dos familiares e, portanto, fazia direito à herança. E Ambrósio sabia disso e colocou isso no texto, né? E aí Agostinho ficou indignado. Ele falou: mas como? Né? Ele quer esse Jesus quer tudo de mim, né? Ele quer tudo, até que nesse momento ele se converte ao cristianismo, né? É um grande salto, né? E aí quando ele comenta com a mãe fala assim: foram 27 anos de prece. Se vocês têm algum problema com os filhos, se às vezes vocês estão desanimados, se você acha que você reza e não adianta nada, espere dar pelo menos os 27 anos, né? Se teu filho for Agostinho. Muito bem. Então, nós na doutrina, nós estamos assim, nós vamos caminhando, chega uma hora que nós damos uma de Agostinho, né? Tá bom, então eu vou tentar seguir o que é para fazer. E aí, né, é claro que a gente não sustenta muito isso por muito tempo, né? Mas a gente tenta, né? E aí a gente começa a perceber que as coisas se intensificam, né? É como se você fala: não, eu quero me libertar, aí que os grilhões apertam, né? E é exatamente isso que vai forçar você a efetivamente se libertar definitivamente. Enquanto você recuar aos grilhões que se apertam, você continua cativo, né? Até que vai chegar uma hora, para mim, para você, como para Agostinho e para todo mundo, que a gente vai se libertar. Por enquanto a gente só se liberta em ensaios mentais, né? Esses ensaios mentais que nós fazemos, muitas vezes nós olhamos o mundo e nós vamos percebendo como os espíritos descrevem. Que, na verdade, se você olhar na rua, na avenida, né? Porque o que é viver, né? O que é viver? É aprender. Aprender a corrigir aquilo que a gente se equivocou anteriormente. Por isso que não existe fórmula geral para ninguém. O que eu tomo de decisão, a minha vida, não tem nada a ver com as decisões que você toma da tua vida, que não tem nada a ver com as tuas e com a tua, porque nossas vidas são completamente distintas, completamente diferentes. As lições são
diferentes assim de A a Z. Elas podem ter alguma semelhança quanto à finalidade, mas enfim, o que eu provoquei e o que eu estou vivendo não tem nada a ver com o resto. Logo, não existe fórmula de felicidade geral. O que existe é uma fórmula de felicidade individual, né? E essa individual é você suportar a própria vida, tendo a confiança de que esta é a melhor vida que Deus estabeleceu para você, que não existem pessoas que estão na sua vida desnecessariamente. Isso é importantíssimo. A gente acha que tem algumas tranqueiras, né? Que tem alguns relacionamentos que não precisava. Estou perdendo tempo, estou subestimado. Eu poderia estar fazendo tanta coisa muito mais importante e estou perdendo o meu tempo com essas pessoas, nesses lugares, fazendo essas coisas. Eu não sei na cabeça de vocês, na minha passa muito isso, né? Por quê? Porque a gente se acha mais importante, né? Mas é esse momento com essas pessoas, nessas circunstâncias, que eu preciso viver. Não existe ninguém que esteja ali sem um motivo. Tá? Isso a gente percebe quando nós aí estudamos como são os mundos futuros. Como são os mundos futuros? Né? Que mundos futuros são esses? Vamos pegar, por exemplo, o próprio Públio Lentus, né? Né? O Manuel de Nóbrega, né? Padre Manuel de Nóbrega, que lá na antiga Roma, né, teve a oportunidade de seguir o Cristo e não seguiu. Depois teve uma série de encarnações até que foi Padre Manuel da Nóbrega, né, que depois é nosso conhecido como quem? Emmanuel. Ora, Emmanuel, você pega o livro A Caminho da Luz, é a história da história. Ali ele consegue explicar por que os germânicos, têm problemas com os latinos. Ele consegue explicar como é a formação da... Por que, se você for atrás, por que os alemães, eles se acham a raça pura? Né? Por que grupos de civilizações têm uma estrutura social completamente diferente? E olha, é um livro de nada. É um livro de nada. É um livro de nada, mas aí você fica pensando o seguinte: aonde é que ele foi levado? Qual é a viagem que ele fez? Onde é que foi permitido ele ter acesso para poder fazer a síntese e escrever este livro? Vocês pensaram nisso? Né? Onde é que, qual é a amplitude de análise e conhecimento que ele pôde ter o acesso para poder passar tudo isso para nós? E no livro ele ainda escreve, né? Espero que um dia Deus permita que nós possamos esclarecer e explicar quais são os nossos vínculos anteriores. Puxa! Então quer dizer que ele sabe quais são as ligações que nós temos entre nós? Porque, não querendo trazer sardinha para o nosso lado, mas que a gente tem algumas coisas, a gente tem. Emmanuel era muito vinculado a quem? Chico. Padre Anchieta. Padre Anchieta quem é? O Frei. O Frei. É chapa, hein? Nós somos chapa do Frei, né? É amite, né? E se a gente é amite do Frei, é porque a gente está na mesma panela ali, não atormentando, né? Nós somos, não é assim, nós somos panela ali, não. Nós provavelmente fomos aqueles índios que tentaram invadir, né? Aquelas coisas, né? E Emmanuel, por exemplo, como Manuel de Nóbrega, ele largou todo o legado antigo dele, em que ele era senador, tinha dinheiro, poder, facilidade, guardas,
e se colocou em prova como o quê? Escravo. E depois, quando o padre Manuel da Nóbrega veio para cá, meu amigo, olha, não, veio colonizar o Brasil, que tinha os índios mais violentos da América, tudo canibal, né? Ele veio fazer um trabalho semelhante ao trabalho que Paulo fez naquela época. Aliás, uma das mensagens que eu li é essa, o paralelo entre Paulo para os gentios daquela época e Manuel da Nóbrega para os gentios nativos do Brasil. Vocês pensam que o cara encontrou facilidade aqui? Eram só hostilidades, eram só dificuldades. Se a gente reclama de não conseguir realizar as coisas, vocês imaginem naquela época, você lidar com as autoridades, você lidar com aqueles portugueses que faziam dos índios escravos e você querendo evangelizá-los, os escravos os índios por outro lado, se miscigenando com os escravos e lutando contra aqueles você pode reclamar da vida hoje, mas eu acho que naquela época acrescente tudo isso o fato de você estar num litoral calor, né? Insalubre, um negócio desgastante, não, é um horror. É um horror. Com ar-condicionado já é complicado. Você imagine mosquito, brejo, enchente, pelo amor de Deus, né? Não é à toa que esses espíritos percorreram toda esta fase com, né, dignidade e conquistaram a liberdade para poder analisar as coisas por cima, né? De forma mais ampla, de forma romântica mesmo, né? De Roma, de Condoreira, né? Acesso a regiões do mundo das causas, né? E isto tudo só é possível através de um jeito. Qual é? Aceitarmos a vida que nós temos como uma lição e perdoarmos incondicionalmente todos aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque eles não estão de graça, eles não estão à toa. E nós estamos fadados, existe um destino a convivermos e nos amarmos. Não tem jeito. Não tem jeito. Aquilo que a gente falou semana passada e retrasada, não tem jeito. Você brigou com alguém? Fica tranquilo. Você vai ter que se tornar amigo dessa pessoa, mais encarnações ou menos encarnações. Não tem jeito. Não tem jeito. Ora, se é uma determinação, se é uma lei da natureza, quanto mais você resistir a isso, mais você atrasa a própria compreensão. Por quê? Mais importante do que tudo isso, eu gostaria particularmente de entender toda a minha existência. Eu gostaria de entender por que as coisas acontecem assim. Eu vou entender? Com certeza, um dia eu vou. Certo? Agora, quando é esse dia, vai depender do ritmo que eu estabelecer de reeducação. Na medida que eu me reeduco mais rápido, eu consigo que esse dia chegue mais rápido. Se eu relutar, resistir, esse dia vai ficando cada vez mais longe. Então, quando alguém te ofende, é claro que a gente fica com raiva, a gente... né? Agora, eu pergunto para vocês assim, encarnados contemporaneamente, qual a figura que vocês imaginam como mais próximo do que Cristo sugeriu que convivesse? Das pessoas que vocês conheceram, ou conhecem, ouviram falar contemporaneamente agora, qual é a figura que vocês associam como modelo, puxa, que legal, acho que Jesus queria que nós fôssemos como fulano de tal. Vocês têm alguma figura assim? Chico. Para mim é unânime, Chico. Né? Chico. O Chico. Nós já somos chapa do Frei, por que eu não posso ser amigo do Chico? Né? Tem o Divaldo. Não acho.
O Divaldo, ele não pelo menos para mim, ele não transpira aquilo que o Chico transpira. O Divaldo, ele é outra figura, ele é uma figura mais austera, é um professor, é uma outra condição. O Chico não. O Chico viveu, né? Oi? Viveu isso. Né? O Chico, você não concebe uma palavra mais dura saindo da boca do Chico. Não concebe. Do Divaldo você concebe porque é um educador, é diferente. Mas o Chico é outra coisa, né? Eu já comentei com vocês, né? Estava numa fila do Abacateiro uma vez. O Abacateiro era um lugar que ele, aos sábados à tarde, ele fazia, depois do almoço, ele fazia uma prece, né? E começava a distribuição de mantimentos. Eu fui era num determinado bairro, né? E depois o pessoal ganhou um terreno e mudou de lugar. Eu estava lá no dia que foi o último dia no Abacateiro e o primeiro nesse novo centro, né? Nesse novo lugar, né? Até plantei um coqueiro lá, tinha uns coqueiros. Eu plantei um coqueiro na vida. E naquela fila, né? Vocês imaginam o pessoal que fica em volta do Chico, né? Todo o segundo escalão, terceiro escalão, todos, né, os bajuladores, Zé Luiz, assim, é um monte, né? E aí um deles chegou, né, e falou: Chico, aquela mulher é a terceira vez que entra na fila. Terceira vez que entra na fila. Se fosse aqui na casa de Fabiano, como já aconteceu e a gente já fez, Zé, entrou na fila a terceira vez. Quem é? Tal. Na hora que ela chega, a gente já né, arranca da fila, né? E, olha, já pegou tal. O que o Chico falou? Deixa ela. Ela está fazendo reserva para o futuro que ela não sabe. Deu para entender, né? Está fazendo reserva para o futuro que ela não sabe. E é isso, a gente acha que está levando uma vantagem. A natureza é muito mais profunda que isso. Muito mais profunda. Aí o bêbado vai chegar: Chico, olha, me dá um trocado, tal, não sei o que eu não comi nada o dia inteiro. O Chico vai lá, tira o dinheirinho e dá. E o pessoal do segundo escalão: Chico, você não está vendo que ele vai pegar esse dinheiro e vai beber? O que ele fala? Mas ele vai tomar o último e depois ele vai dormir. Dá para imaginar? Aí aparece um espírito de alcoólatra: Chico e tal, não sei o que, é que eu faço parte da sua equipe. Eu Chico, é mesmo? É que eu faço parte da tua equipe, que eu vou resgatar esses espíritos que desencarnam lá no cemitério, eu que ajudo a resgatar, e só tomando uma, viu, para poder aguentar isso. Né? Então, o que ele exemplifica para nós, né? Aí o dia que ele foi pescar, está pescando, todo mundo pegando lá, e ele não pesca nada. Aí tiraram a linha dele, não tinha anzol. Porque ele não queria matar os peixes. Olha, nos mínimos detalhes. Vai tomar sopa na casa da mulher, está tomando a sopa, daqui a pouco ele vê uma barata. Não reaja e continue tomando a sopa. Ele pegou, pôs a baratinha de lado e continuou. Qual a surpresa geral? Acabou o prato, não tinha nem mais a barata. Quer dizer, ele comeu a barata. É nada, foi bom. Foi. Desmaterializou. Proteína, né? Todos os momentos, né? Não vamos aqui, mas é que para mim é a tolerância praticada no dia a dia. E desde criança. E desde criança. Então, se ele se coloca assim, você imagine o convívio com Jesus. Né? Imagine. Então, quando a gente começa a se prender a esses modelos, né, a essas personagens, a esses espíritos, você vai percebendo assim, como nós estamos distantes,
E quanto é difícil a gente mudar, mais que a gente consegue mudar. E essa mudança, ela tem que ser nas pequenas coisas mesmo, né? Na baratinha, na pescaria, nas pequenas bondades, né? Nas pequenas. Por quê? Porque ela representa o seu momento de reflexão constante. Significa que o tempo todo você está pensando em fazer o bem para você. Não é fazer bem para o outro, para você primeiro. Você está fazendo bem para você. Que bem é esse? Você está querendo se modificar. Se você se modifica, automaticamente a tua volta clareia. Você tem que ser incapaz de alguma palavra mal colocada. Você tem que lutar para isso. Você tem que pensar antes de falar. Você não pode reagir. Você tem que refletir. É um trabalho extenso. O que o outro vai entender se eu falar essa palavra? E as palavras escapam, né? Tem época que a gente é tão atabalhoado que a gente ofende quem está à volta sem querer, né? Tão atabalhoado que a gente é. Nós, é como um elefante em loja de louça, né? Nós não sabemos ser delicados. Nós não sabemos ser educados. Nós não sabemos extrair do outro o melhor dele, né? Spinoza colocava nos encontros, né, materialista, ele colocava que, isso é interessantíssimo, né, que nós temos encontros com o mundo e que nesses encontros nós modificamos o mundo e o mundo nos modifica, mesmo quando você não faça nada. Se você está no meio do campo e o vento bate em você, você já provocou uma alteração da trajetória do vento. Então você modificou o mundo. E o mundo modifica você, porque você sente frio. Então, só o fato de você existir, você está se relacionando com o mundo. Então, qual é a nossa preocupação, nossa meta, nosso objetivo? Se relacionar com o mundo buscando a harmonia universal. Tá? Então, sempre que você lembrar, e lembre-se sempre, né, nós temos que buscar ser afáveis. Para cada um o esforço é diferente. Para mim é um esforço enorme. Né? Eu entro numa reunião, eu ouço uma opinião contrária, e para mim, na minha concepção, aquilo não tem lógica. Aquilo, eu já fico balançando a perna, já fico... Que perda de tempo que é isso aqui. Nossa, mas será que o cara não está vendo que... Olhem, isso é falta total de educação, para não falar caridade, né? Então a gente, né, tem que entender, se colocar no lugar do outro. E é um trabalho o dia inteiro. Isto, né, é tão difícil de fazer quanto oferecer a outra face. É uma espécie de oferecer a outra face, né? Na verdade, nós não temos tantas virtudes assim para exigir um deferimento de, né? Não, tudo nos ofende, tudo nos afeta. Nós não temos tantas qualidades assim para ficar exigindo que as pessoas nos tenham um respeito que a gente acha que deve ter. Não, todo mundo tem a sua condição. E aí, quando você olha, né, como eu estava falando, de uma visão um pouquinho diferente, você vai olhando assim, isso estou falando porque eu estava olhando na avenida hoje, né? As pessoas, para onde vai todo mundo assim, né? O que nós estamos fazendo aqui? É porque os Espíritos falaram, esse Deus que nos transpassa, Deus nos transpassa, Deus que atinge todas as consciências, Deus que palpita em todos os corações, Deus que faz vibrar todas as ações e Deus que conhece em todas as frases escritas e pensadas. Essas são palavras minhas, né, do Espírito, se não me engano, Augusto dos Anjos. Né? Olha só que interessante, hein? Deus que tudo transpassa, que toca todas as consciências. Né? Deus está aqui. Nós somos transparentes para Deus. Deus que faz vibrar todos os corações. Deus que faz
permear todas as atitudes, que conhecem todas as frases, ditas e faladas e pensadas. Então, tem uma finalidade que vai além da nossa própria mediocridade. Portanto, nada, né? Emmanuel coloca, se alguém te ofendeu, não foi esse alguém que te ofendeu, foi você que se deixou se ofender. Né? Se você não ligar, o cara fala que o céu é verde, deixa falar que o céu é verde. Ou a gente coloca a nossa visão no amanhã, ou nós vamos ficar brigando no dia a dia. A palavra está com os senhores e senhoras. Só uma coisa, você estava falando em relação as pessoas que a gente nós estamos fadados a conviver uns com os outros, né? Nos dar bem uns com os outros. Uma vez, eu não sei se foi você ou alguém aqui na casa, falou que, coisa que eu ouvi falar com os médicos, acho que até foi você, que todos os pacientes que os médicos têm são resgates de vidas passadas, enfim. Isso funciona com tudo, profissão? Com tudo. Você quebrou a charrete de alguém algum dia. Hoje você está consertando o motor do carro dele. Será que isso poderia ser estendido aos professores também? Principalmente, é por definição. Médico, professor e padre religioso. Por definição. Os professores são as pessoas que basicamente desorientaram ou impediram o esclarecimento de vários grupos de pessoas ao longo da sua história. Né? São aqueles indivíduos que de alguma forma exerciam alguma liderança local, em alguma aldeia, alguma cidade e tal, e impediu o esclarecimento, se aproveitou do trabalho excessivo das pessoas, e agora um sacerdócio mesmo, né? Tem que trazer. Aliás, ser professor, não sei quem, tem vários aqui, mas ser professor é o que a gente briga, é uma cachaça aqui, você vicia, né? É um negócio que é a única coisa que faz sentido, né? Se você for pensar, aliás, Jesus, né? Qual é a grande denominação de Jesus? Mestre. Né? E por quê? Porque você só se sente satisfeito, né, quando você consegue. Olha só, professor, o que o professor faz? Ele se coloca no lugar do aluno, ele vai falando e automaticamente ele vai ouvindo o que ele está falando e vai pensando assim, se eu estivesse ouvindo o que eu estou falando, eu entenderia a matéria? Isso é se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu entenderia, por isso que você chega e fala assim, não, eu preciso falar isso. Por isso que às vezes o aluno vai levantar a mão e falar assim, você não precisa, eu já sei o que você vai falar. É isso mesmo. Por quê? Porque você se colocou no lugar dele e ouviu o que você falou e, opa, está faltando algum pedaço. E aí você já complementa. Então, o sacerdote, o médico e o professor são profissões kármicas. Arquiteto não, né? Até agora, quase messiânico. Uma coisa É complicado, né? E aí, engraçado, né? Você vai olhando assim, o que os espíritos, qual é a profissão dos espíritos como espíritos? O que eles fazem? O que der, o que aparecer. Não, mas o que aparece para eles? Gente cheia de problema para ajuda. ajudar. Como é que eles ajudam? Passar o aprendizado, não sei ensinar. Intuindo. O que é a intuição? É um ensinamento. Né? Às vezes eu falo que eles são um bando de fofoqueiro, porque eles ouvem a conversa de um, do outro, tá, olha, vamos lá, porque... Né? Então eles sabem da vida de todo mundo e o que eles fazem? Eles intervêm através da inspiração, através dos conselhos, através da orientação. Né? Orientação. A gente, já falei para orientação vem de Oriente. Né? O Sol nasce no Oriente, né? E percorre o dia e se põe no Ocidente. Então, orientar é buscar a luz. Né? Orientar é apresentar a luz para quem não tem luz. Quem que não tem luz? Aluno.
A é negação, luno é luz, lua, né? Então, o aluno é aquele que não tem a luz. Tudo nas trevas. Então, aluno, a palavra é das trevas. Então, você está levando a luz à orientação, né? E nós somos alunos e somos orientadores. Depende do tema, né? Deus ainda, Ele confia tanto na gente que Ele nos torna orientadores de outros espíritos. Você fala assim, esse Deus não sabe direito o que faz, né? Ele está postando, Ele transforma a gente em pai e mãe. Ele transforma a gente em pai e mãe. Não é? Puxa. Né? Então, porque o processo de encadeamento sempre de ensinamentos. Diga, Elson. Não? Tudo bem? E aí você ensina o seu filho, legal, tal, depois ele nem dá bola para aquilo, né? Não quer nem saber mais o que ele ensinou. Aí como é que é? Ele vai dar. É tudo uma questão de tempo. Né? Por isso que a vida, de alguma forma, ela é um mistério. Aonde é que está o mistério? Nós somos colocados no mundo, submetidos à matéria, que nos toca o sentido, e aí a gente fica, mas existe alguma coisa além? Não existe? Para descobrir a espiritualidade, é uma coisa muito trabalhosa. Os egípcios, os segredos dos egípcios eram justamente esses, que existia a espiritualidade, que existia o mundo das causas. Mas para o homem, tanto que a grande maioria ainda da sociedade é materialista. Por quê? Porque ela não entendeu ainda que existe a espiritualidade. Agora, por que não é claro? Por quê? Por que não aparece a resposta? Por quê? Não foi feita a pergunta. Né? A pergunta... a resposta só vem para quem pergunta. Quem não perguntou não vai ouvir a resposta. Onde é que vocês viram isso no Evangelho? Procura e achareis. Quem não procura não vai achar. Então, se você passou uma lição para o teu filho, mas ele não tinha o questionamento, ele deixou de lado. Ele não perguntou, você respondeu porque quis. Porém, vai chegar um momento que é inexorável, isso não tem jeito, que ele fará a pergunta. E aí ele vai lembrar da sua resposta lá atrás. Assim como nós. Né? Porque nós, né, e aí o Evangelho nos coloca da corda, né? Gente, nós levamos uma vida medíocre. Nós levamos uma vida rala. Rala. Nós só nos preocupamos com futilidades. Aí nós temos um anjo guardião, muito mais inteligente que a gente, que ele perde o tempo dele ajudando você a resolver os teus problemas. Que problemas? Os problemas que você gerou por omissão. Porque você se alimenta errado, porque você não é disciplinado mentalmente, porque você é displicente, negligente, preguiçoso. Então, o que vai acontecer? Todo aquele gênio, aquele mestre, aquele professor que está lá, que fez pós-doutorado em Harvard, o que ele faz? Ele fica te ensinando conta de mais e menos. É isso. Se nós convergíssemos em se aprimorar moralmente, aí as lições seriam outras. Nós seríamos verdadeiros gênios. Por quê? Porque eles têm material para dar. Eles têm respostas para oferecer. Mas a gente não pergunta. Quantos de nós, e eu me incluo nessa, não vamos dormir de cansado? E vamos dormir. Ora, estou cansado de falar e ouvir aqui, que antes de dormir, eu poderia pedir para os espíritos me conduzirem a locais em que eu pudesse ter algum tipo de instrução, de aprimoramento, de conhecimento, que eu seria atendido. Com água.
O copinho com água eu ainda ponho, né? Porque eu tenho sede. Mas, né? Nós poderíamos participar, já lemos aqui no nosso lar, nas obras de André Luiz, existem cursos o tempo todo de tudo, grupos de estudo aos montes, e que vez ou outra aparecem alguns pirulões lá, que são os encarnados que conseguem ser ouvintes. Ora, a gente não participa, a única participo de sonho de alguém, eu lembro eu brigando com ele. Eu sonhei com você estava brigando comigo. Né? Não é, nós não sonhamos que estávamos juntos num local, num curso. Isso é mediocridade da nossa parte. Poderíamos estar assim muito mais estimulados, aprender mais, né? Agora, a gente fica acomodado. Acontece que estão encarnando espíritos hoje que já fizeram a lição de casa que nós não fizemos. Então você vai encontrar hoje molecada. Quando eu falo molecada, não é criancinha, né? Eu falo molecada mesmo, 16, 17, 20 anos. Os moleques, eles não assistem aula, né? Meu filho que estava falando, pai, tem uns caras lá, os caras não assistem aula, os caras são gênios, eles tiram nota 9, 10, e eles prestam atenção na aula para sobrar mais tempo para tocar guitarra, tocar bateria, porque os caras são uns monstros, tocando, estudando, o que o cara põe a mão dá certo. Aí não é de graça. Não é de graça. Se hoje eles têm essas facilidades, elas foram conquistadas pelo esforço em outras encarnações. Então não desanime, né? Se esforce agora, né? Rale agora, que você vai colher no futuro. Vai colher, mas tem que ralar. Se não ralar, vai vir devagarinho de novo, né? Até você se sentir estimulado, né? Todo mundo está entendendo, só você não, então você vai ter que estudar lá na hora. E isso já está ocorrendo. Então o mundo não está uma droga, não está uma porcaria, não. Tá isso que a gente está vendo, mas tem todo um movimento invisível de ocupação da sociedade por espíritos já de estirpe que nós não estamos identificando e que vai fazer com que nas próximas décadas, o auge, segundo o Divaldo, este aqui, apesar do século ter começado mal, com as torres gêmeas e tal, na metade desse século nós teremos já o auge da transformação para o mundo de regeneração, né? Pela quantidade de espíritos que estão encarnando e ocupando os postos de liderança da sociedade, de forma que toda essa bobagem que a gente está vivendo hoje, isso tudo é estertor de morto, né? De moribundo. Sabe quando o moribundo está quase para morrer assim? Sempre dá uma melhorada, não dá? É mais ou menos assim. O mundo hoje está o caos. Quando a espiritualidade das trevas percebe que eles vão perder espaço, o que eles fazem? A pior coisa numa guerra a guerra fica mais sangrenta quando está para ser assinado o acordo de paz. E às vezes nem depois do acordo. Mas o pior é o acordo de paz. Por quê? Porque no acordo sai lá, olha, vamos respeitar as fronteiras conquistadas até agora. Então, nas últimas semanas, um está matando o outro. É mais ou menos isso. Hoje, esses espíritos difíceis, eles, de alguma forma, eles querem retomar o controle do planeta. E por isso que a gente está enxergando esse mundo aí complicado. Mas se tranquilizem, né? Por quê? Porque no final o bem vence. Não tem jeito. Isso é da lei, né? Se não venceu, não chegou no final. Tudo bem? Alguém quiser colocar alguma coisa? Oi. Em termos assim, pessoais, né? Com relação às lideranças no mundo, né? Se a gente observar, as grandes potências hoje em dia têm razoavelmente bons líderes, né? Nossa. Você não pode, tudo bem, tem esse Estado Islã maluco, tem a
doida, a nossa presidente, tem a outra doida na Argentina, tem umas coisas, aquele cara louco na Venezuela, mas as grandes potências não, são pessoas Equilibradíssimas. da Alemanha, Inglaterra, sei lá, Estados Unidos, gente do bem, né? Assim, Sim. em termos, né? Não são pessoas que estão loucas por fazer guerra. Tá? Tem aquele outro doido lá na Rússia, mas vão conseguir segurar, né? Então, até na China, né, eles estão progredindo. Sim. Já contei aquela piadinha, eu vou modificar, né? A Margaret Thatcher estava falando com o Obama e tinha um brasileiro do lado. Aí ele ouviu a palavra Brasil, ele falou assim, do que vocês estão falando? Aí a Margaret, não, aqui eu estou combinando com o Obama, nós vamos invadir o Brasil e prender 15 milhões de petistas e um baiano. Aí o cara falou, mas um baiano? Aí não falei para você que ninguém liga para os petistas? Então, o cara está preocupado com o baiano. Mas é isso, as pessoas são espíritos assim que, por isso que nós temos que orar pelos governantes, todos eles, porque, gente, é uma responsabilidade. Você imagine as vibrações. Um espírito, quando desencarna, ocupando um cargo desse tipo, você imagine o que ele não recebe de vibrações, o inferno que ele vive ou o céu. Muito mais provável ele vive um inferno, né? Porque, né, se ele de alguma forma exerceu alguma ação positiva, né, mas até aí, então não dá para invejar situação nenhuma, né? E sempre pedirmos pela paz no mundo, né? Porque a gente vai ficando distante os rumores da guerra, né? Mas a guerra não tem paralelo. Nós não vivemos isso nesta encarnação ainda, talvez vamos torcer para não viver, mas vivemos em outras vidas, né? E provavelmente temos marcado aí algumas consequências dela. Por isso que muitos de nós não querem participar dessa história, nem direta nem indiretamente, porque é muito triste, é muito triste. Tudo bem? Vamos lá. Nós estamos no capítulo 33, quando o grupo do André Luiz já está partindo do posto avançado na espiritualidade para a Terra, né? E para percorrer esse final de trecho, eles pegam um veículo, um carro, né? Lembra lá que a gente brincou? Um carro com asas, né? Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, ele estranhou e aí Aniceto coloca, né? Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta, a máquina de transporte, o veículo, né? Calculo que só poderemos voar até ao meio-dia. Em seguida prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou. Isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criados asas espirituais que possam vencer toda as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. É isso que nós paramos na semana passada e retomamos no começo dessa. Se eu acredito que toda essa harmonia que a gente colocou no início, toda essa mansetude, toda essa gentileza que nós estamos sugerindo que adotemos, né? Não é para a gente conseguir asas, né? Mas certamente é uma forma de trabalhar na harmonia do bem. Então, tudo aquilo que fizermos o dia inteiro, a qualquer instante, sempre com os olhos voltados para Deus, né? Isso é uma prece. Isso é uma prece, não é um Pai Nosso, é uma prece. Então você vai fazer qualquer coisa, e não é um negócio fanático, é estabelecer uma forma de pensar diferente, né? Nós temos tantas manias, né? Tem um que
Eu tenho um amigo que ele não pode ver nada, que tem muito, que ele começa a contar. É engraçado. Então ele vê uma parede de tijolinho à vista, ele começa a contar. Está contando, são manias, né? Por que a gente não adota uma mania, né, de tentar descobrir por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui naquele instante, o que Deus espera que eu faça, e aí a gente vai relaxar muito mais, vai ser menos sisudo, muito mais alegre, né, muito mais transparente, sem deixar de ser sério, né? Eu lembro que quando eu morava em casa, né? Eu morava em casa como todo mundo. Quando eu mudei para apartamento, e coincidiu praticamente quando eu fui trabalhar como advogado, eu estranhei um negócio maluco, que era todo mundo se cumprimenta no elevador, né? Ou mesmo na rua. Então você vai lá no fórum, entra, bom dia, bom dia. Essa pessoa não conheço, o cara está dando bom dia, né? Que coisa mais besta, fingida. E o pior é que não é. Depois de um tempo, você vai ver que é uma coisa, deveria ser normal. Você está andando na calçada, você saiu da tua casa, tal, mesmo que você não conheça, olhou para a pessoa, bom dia. Nunca vi, mas qual é o problema de você, né? Eu sei que muitos de vocês já têm esse hábito, estão até estranhando eu falar, mas eu não tinha, né? E é uma coisa que pesou, né? E aí você vai percebendo que isso faz com que quebre tanto os gelos e você tenha um passaporte para lidar com as pessoas em circunstâncias diversas, que você não teria se você só seguisse a tua vida e não olhasse para cima, né? Uma das primeiras lições quando você é office boy na Praça da Sé, o que é? Não estabeleça comunicação visual. Não olhe no olho de ninguém, né? Quando você, não sei quem já foi office boy aqui, né? Não olhe no olho, por quê? O cara vai te abordar para pedir alguma coisa. É batata. Então as pessoas ou andam olhando para cima, ou andam olhando para baixo, ou olhando para lugares vagos, para não estabelecer nenhum tipo de relação. Olha que louco, né? Quando, na verdade, né, é claro que se você fizer isso, você vai acabar, você tem que ter um pouco de bom senso, né? Senão você vai acabar sendo vítima de golpes, de não sei o quê, né? Mas, se você vai de coração solto, né, aquele que te abordar é porque você, de alguma forma, pode e deve praticar a caridade, não só material, mas até de ouvir, até de... né? São experimentos que faz parte, né? Troca de lugar. Se você estivesse ali na Praça da Sé, como é que você faria? Né? Como é que você ia pedir alguma coisa? Né? Então é bom a gente descobrir por vontade própria do que descobrir por imposição, né? Pode ser que um dia a gente tenha que encarnar numa situação tão difícil que tenha que mendigar, né? E aí como é que a gente vai abordar as pessoas, né? Qual vai ser a reação? Então não custa nada. Quem é da sopa tem essa experiência muito bem. Não tenha medo. Não tenha medo, né? Não precisa ter medo. Não precisa. Quando você tem medo, aí é que fica ruim, né? Não, tá ali confiante, bola para frente, né? Mas ali no primeiro parágrafo, quando Sim. ele fala despedi-me comovido, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa. Não, onde? No primeiro parágrafo. Mágoa, Mágoa, de pra nós, tristeza, né? eu acho mais Tristeza. tristeza, não era? Eu acho que nesse sentido. Tristeza. Porque mágoa para nós É uma ofensa não diluída, né? é um melindre. É um melindre. rancor. Aqui é uma com coisa- tristeza, né? Com tristeza. Tudo bem? Tá. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se à reduzida altura do solo. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em um humilde pouso, destinado ao abastecimento e reparação da maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Tem gasolina. Reparação. Olha lá, os caras já estão empregados aqui.
Tem. A paisagem. Despediu-se de nós o condutor. Até o taxista lá. Arrumou emprego para todo mundo aqui. Ó. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave: com 4 horas de locomoção estaremos na Terra. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres, e essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa. E somente aí avaliei de fato a enorme diferença da estrada comum, que liga a crosta a nosso lar, e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais e extraordinárias, extraordinário bom ânimo, para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Dá para imaginar? Não entendi essa diferença entre as estradas. É que tem uma estrada que vai direto lá da crosta para o nosso lar. É como se fosse pegasse imigrantes e eles estão descendo pela estrada velha. Né? É quase isso mesmo, né? Porque na imigrantes deles lá tem toda uma proteção muito maior. Aqui eles estão pegando atalhos, né? Que percorrem outros caminhos aí que mais difíceis, né? Por isso que a gente retoma essa ideia. O plano espiritual está sendo colonizado. Tranquilo isso? Não? Imagine o Brasil, né? O Brasil 1500. Ele era a formação era extremamente, era só a natureza, só tinha os índios e a natureza, né? E aí está sendo colonizado ainda o Brasil está sendo colonizado. Então hoje tem as cidades, A espiritualidade é a mesma coisa. A espiritualidade próxima ao Brasil também é um espaço primitivo. E nós, encarnados aqui, estamos colonizando e participando dessa colonização do plano mental. Você é quase um espelho? É. Nesse caso, sim. Porque você tem que construir, né? Você tem que construir. Tanto que nos livros mais antigos, assim, naqueles, se falava muito em erraticidade, né? O que é erraticidade? O espírito ele não tinha um pouso necessariamente de clarão espiritual numa situação intermediária, exceto aqueles que já iam direto pro céu, né, entre aspas. E aqueles que ficavam nas regiões intermediárias ficavam muito mais ligados às formações que tinham aqui na Terra. Então o que você percebe? Que estão sendo criados, e isso está nos relatos, são criados postos, né, próximos à Terra, depois um pouquinho mais distante, depois um pouquinho, para catalisar isso, convergir os espíritos daquela gente. Então é uma colonização, uma ocupação. Acho que é no livro Cidade de Além ou no nosso lar mesmo, né, que fala que a geografia é igual.
Aí vai, os lugares que vão sendo ocupados é de acordo com a altura, né? Mas é tudo dentro da atmosfera do nosso planeta. Sim, sim. E da própria região, né? Porque está se vinculado ainda, nós somos muito próximos. Não tem, eu desencarnar, eu não vou ficar na erraticidade na Itália, né? Porque eu não tenho nenhum eu tenho pouquíssimos vínculos mentais com aquele local. Os meus vínculos mentais são aqui, então a proximidade geográfica mesmo, né? É claro que na medida que você se liberta desses vínculos mentais, você migra, né? Você se solta, você se liberta. Se você se libertar desses vínculos mentais mais fortes, materiais, familiares, etc., e alimentar a sua mente com coisas mais duradouras, você vai ocupar outras regiões. Inclusive, só aí dá para se imaginar a libertação do próprio planeta. Um espírito, para se libertar do planeta Terra, não é uma coisa assim. As pessoas falam, é muito comum, fiz uma viagem astral para um outro planeta, tal. O cara não foi na esquina. Não foi na esquina. Na verdade, via de regra sim, né? É muito comum os obsessores criarem todo um cenário e o cara achar que ele foi para Saturno. Mas ele está dentro de uma criação mental dos obsessores que alimenta esse processo de orgulho dele. Que ele acha que ele já está em condição de ir para outro planeta. Não. Para ir para outro planeta é um negócio. Maria, a mãe do Chico, já foi para Marte. Tem vários espíritos aí que descreveram, mas também não foram sozinhos, foram todos acompanhados, tem uma finalidade, tem todo um processo, né? Então, também se põe numa condição, né? Porque o mais difícil que eu vejo, que o maior limitador da humanidade, de nós como espírito, não como seres materiais, é a nossa limitação moral, que faz a gente sempre ser jogado para baixo. Porque não condiz, a gente gosta mais daqui do que do outro lugar. Não é que não dá, é que a gente não quer. Então, mas a limitação material, quando eu falo, esses vínculos materiais, não é assim, casa só, o carro que deixou, tal. Mas é assim, vínculos com família, com posições, com temas, assuntos de interesse, né? Então você está lá estudando a mola da parafuseta lá. Você desencarnou. Por que você vai deixar de pensar na mola da parafuseta se é alguma coisa que te ocupou tanto tempo? Você ainda está ligado naquilo. Isso é um vínculo material. Agora, na medida que você se desliga, tem uma chavinha lá que isso aqui já foi, isso, né, você já se liberta dessa condição material. Um dos grandes vínculos, além dos cargos, das coisas, são os afetivos. Né? Afetivos por não termos feito completamente a nossa parte. Então, se eu não... e isso a consciência me diz, né? Se eu não fiz tudo o que eu podia fazer pelos meus filhos, eu vou me manter vinculado a eles. E aí é difícil eu me libertar. Agora, se minha consciência me isentou, porque eu só me isentei porque eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer, aí eu estou livre. Né? E a medida disso é aquela história, né? Os espíritos falam assim, que a gente tem que trabalhar, né? Tem que rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você, né? E qual é o limite do trabalho? O limite das forças. Vocês lembram lá? Limite das próprias forças. Ora, quem trabalhou no limite das próprias forças se libertou. A consciência não vai cobrar nada dele. Agora, se de alguma forma ele mantém alguma restrição mental, né? Alguma reserva mental, a gente chama de reserva mental, né? Se ele mantém alguma reserva mental, então ele mesmo não vai. Se ele teve algum privilégio, se ele sabe que ele teve alguma vantagem, ele não se solta. Né? Tudo bem? As colônias espirituais, no Brasil tem várias, né? Tem. No mundo inteiro tem. Então, eles também estão sendo colonizados Também. A volta deles também ainda é mato vivo. Sim, mas é tudo construído com um equilíbrio, né?
aprende aqui. Sim, Sim, sim. claro que o que é feito primeiro lá para depois aparecer aqui Isso. como... E aqui é uma permuta, né? Porque o que ele aprende aqui, ele leva para lá, o que ele aprende lá, ele traz para cá. É meio louco. É uma permuta, né? É uma permuta. Lembra lá que aqui nós vimos que ele construiu um castelo, né? Hoje é inconcebível, né? Se a gente desencarnar e falar, Zé, você pode construir um negócio aqui, eu não vou fazer um castelo, né? Então, mas, né, já tem, por isso que quando tem um dos livros do Irmão X, né, que eles colocam assim, que quando desencarna, a gente fica imaginando, tem espíritos que ficam imaginando que está acompanhando as notícias, o que acontece na política. Não estão nem aí. Tem um segmento de espíritos um pouco mais equilibrados. Estão nem preocupados quem ganhou a eleição, quem perdeu, que partido, se a economia tal. Não. Por quê? Eles sabem qual é o futuro, que o futuro no fim vai dar tudo certo, então em que todas as coisas equivocadas vão se corrigir. Gente, você pega no A Caminho da Luz, a Grécia é o berço da filosofia, ok? Logo em seguida ao cristianismo, a Grécia virou pó. Virou pó, né? Está lá, Emmanuel escreve que foi o preço que a nação pagou pelo sacrifício de Sócrates. Lembram disso? Alguém lembra? É o preço que a nação pagou por ter matado Sócrates. Nós vivemos a Idade Média, chamada também Idade das Trevas, que era um período assim, gente, olha, Idade Média tanto que eu tinha sérios problemas com a Idade Média, né? Porque é um nada, né? A única coisa que tinha era como é que era lá? Vou atrasar um pouquinho, né? Todos os romanos, todos os senadores, os caras que tinham dinheiro em Roma, né? Quando Roma tinham fazendas, todos eles eram fazendeiros, né? E quando Roma começou a ser ameaçada pela invasão dos bárbaros, principalmente pelos germânicos, o que eles fizeram? Pegavam as coisas deles e iam levando para a fazenda, né? E essas fazendas viraram o quê? Os castelos, os feudos, né? E aí ele se isolava no feudo, então era um castelo lá, e aí só tinha floresta, e para ir de um lugar para outro não tinha estrada, né? A floresta encantada lá, né? E aí quem queria um pouco de proteção ficava em volta dos castelos. Isso foi de 500 anos depois de Cristo até 1200, 1300, que começou a se soltar. Então, era terra de ninguém. Por que aconteceu isso? Porque foi a resposta a termos crucificado Jesus. A humanidade crucificou Jesus porque não queria Deus. Então o que é? Então tá bom. Então a vida sem Deus é essa, né? Aí tinha os fanáticos. A coisa só não foi pior porque tinha muitos espíritos que encarnaram nesta época dando uma oxigenada, são esses santos, né? Que a gente vai conhecendo aí na história. Mas, então nada acontece, nem individualmente, nem coletivamente, que não tenha uma resposta. Então, se uma nação explora a outra, fica tranquilo. Isso vai se compensar no futuro. Se uma pessoa explora a outra, fica tranquilo, isso vai se acertar. Porque está gravado na consciência de cada um, né? Hoje o Estado Islâmico não está pegando. Por quê? Porque os caras estão revidando o que eles sofreram lá na Idade Média, na Idade Moderna. Então, né? Então por isso que não adianta só eu querer me libertar do espírito obsessor, não é isso. Eu tenho que mudar meu comportamento para não gerar novos obsessores. Esse é se eu me modificar, eu não gero novos e consigo reparar
os anteriores. Enquanto não fizer essa mudança, não adianta tomar passe de sessão, que isso só é para transformação moral. E transformação moral ninguém mede. É só você que sabe o que você está lutando e fazendo de sacrifício. Tudo bem? Maiara, você faz o Pai Nosso, por favor? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus. Quarta-feira.